Nós vamos ler dois textos essa noite. O primeiro está em Apocalipse, capítulo de número 19. A partir do versículo de número 6. Quero agradecer a Deus pela sua onibenevolência, permitir que eu pudesse contribuir essa noite nessa igreja tão relevante. Agradecer a Deus pelo seu Espírito Santo que conduziu essa igreja, ainda conduz por 93 anos e conduzirá até o arrebatamento. Pastor Newton, Deus abençoe pela confiança. Pastor Leidiel, Pastor Cleito Borges, Deus abençoe sua vida. Pastor Abner, irmã Silmara, Deus abençoe também a dupla. Deus continue vos usando em nome de Jesus. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire. E Deus tem uma palavra ao nosso coração. A partir do versos de número 6 diz o texto: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ainda de pé, por gentileza, livro do Êxodo, capítulo 6. Livro do Êxodo, capítulo de número 6. É claro que no final da mensagem nós vamos entender o que o livro do Êxodo 6 tem a ver com Apocalipse 19. Sua atenção é necessária para compreender o que o Espírito Santo tem para nós. Livro do Êxodo, capítulo 6, a partir do versos de número 2, diz o texto: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Se a palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas em sua Bíblia, diga amém. O alfabeto hebraico antigo, ele não tinha vogais. Eram 22 consoantes. O nome de Deus impronunciável são 4 consoantes: o Yud, o Re, o Vav e o Re. Diga comigo: Yud, Re, Vav, Re. Diga Yud, Re, Vav, Re. Mais 2 vezes tu fala em línguas. Diga Yud, Re, Vav, Re. Esse é o Hashem, o nome impronunciável. Por que estou te dizendo isso? Porque o copista, quando se deparou com quase 7.000 vezes Yud, Re, Vav, Re no Antigo Testamento, ele não se achava digno nem de mencionar e nem de escrever. Todas as vezes que ele se deparou com Yud, Re, Vav, Re, ele pegou a pena, jogou fora, foi para sua casa, celebrou 7 dias de culto. E depois ele volta e ele substituiu Yud, Re, Vav, Re por Adonai, que é Senhor. O tradutor da nossa Bíblia, quando ele se deparou com Adonai, ele registrou todas as letras maiúsculas Senhor, como está na sua Bíblia. É porque ele quer que você entenda que aí estava o nome impronunciável. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus apareceu para Moisés e disse: O Abraão, o Isaque e o Jacó só me conheceram como Deus é o Shaddai. Mas o meu nome, Yud, Re, Vav, Re, eu nunca revelei para ninguém. E Deus está revelando o nome para Moisés. Moisés foi novo, cresceu em meio às riquezas do Egito,
foi chamado de filho da filha de Faraó, se vestia como um príncipe, estudou nas melhores universidades do Egito, nunca ouviu a voz de Deus. Aqui, ele tem 80 anos de idade, pesado de língua, sem vigor, em um deserto, não tem um palácio, não tem vestes de príncipe, suas vestes são sujas de fezes de ovelhas de Jetro. Mas é a primeira vez que Deus fala com ele e revela algo a Moisés que nunca havia revelado para ninguém. Nunca é cedo ou tarde demais, ou não importa o ambiente, para Deus se revelar a você essa noite. Mas é sobre isso que eu quero falar. Versículos 6 e 7. Tem 4 coisas no versículo 6 e 7. Se você não guardar essas 4 coisas, você não vai entender a mensagem. Se você guardar até o arrebatamento da igreja, essa mensagem fará toda a diferença em sua vida. Versículo de número 6 diz o texto: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo, a primeira coisa, diga bem forte, das cargas. Diga mais forte, das cargas. E o texto continua: e vos livrarei, diga bem forte, da servidão. A primeira é cargas, a segunda é servidão. A terceira é, diga, com braços estendidos, vos resgatarei. Essa frase não pode sair da sua mente. Diga, com braços estendidos, vos resgatarei. Qual é a quarta coisa que eu preciso guardar antes de tomar o meu assento? Versículo 7, diga bem forte: seremos o teu povo. Diga, ele será nosso Deus. A primeira é cargas, a segunda servidão, a terceira, com braços estendidos vos resgatarei. E a quarta, seremos o teu povo, ele será o nosso Deus. Tome o seu respectivo assento. Em um tempo de escravidão dentro do Egito, os hebreus cresciam de forma extraordinária. E o faraó que se levanta, ele não se lembra quem foi José. Ainda que os hebreus eles não tinham uma Bíblia na mão, mas tinham uma transmissão oral das promessas. Os pais transmitiram aos filhos que mesmo em uma terra estranha, em Gósen, no Egito, um dia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó iria os buscar. Eles não tinham uma Bíblia, mas eles tinham os ossos de José. Quando eles olhavam para os ossos de José falavam, porque José havia dito que não deixasse que seus ossos permanecessem no Egito, e que o Deus a qual seus pais serviram e ele também serviu, um dia iria os tirar de lá, e os seus ossos seriam levados para Canaã. Os hebreus acordavam todos os dias na escravidão, vendo os seus pais sendo escravizados, sofrendo, fazendo tijolos em meio ao barro do Nilo. E Faraó, ele percebeu que os hebreus cresciam muito na terra de Gósen. E diz o texto que o crescimento dos hebreus incomodava, de certa forma, Faraó. Faraó, incomodado com o crescimento dos hebreus, então ele lança o primeiro decreto. E qual o primeiro decreto de Faraó? Aumente a carga do povo e quem sabe os hebreus irão parar de crescer. A carga era aumentada, mas diz o texto, quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus cresciam. Quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus multiplicavam. Quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus frutificavam. Ainda hoje é assim. Quanto mais aumenta a luta, mais estamos crescendo. Quanto mais aumenta a prova, mais tem gente com a mão levantada dando glória a Deus. Quanto mais aumenta a luta, mais Deus está nos multiplicando e crentes frutificando para a glória de Deus. Mas Faraó percebeu que o primeiro decreto deu errado. Então o que Faraó fez? Ele lançou um segundo decreto. Se aumentando a carga, os hebreus continuam crescendo, então peça para que as parteiras matem todos os hebreus que nascerem do sexo masculino entre as hebreias. Há um tempo de crise que permeia na terra do Egito. E quem é espiritual vai compreender. Em tempo de crise, as tribos ficaram com medo de gerar. Porque se gera, Faraó manda matar. Em tempo de crise, muita gente deixou de fazer.
Em tempo de crise, muita gente deixou de gerar. A tribo de Dan não gera, Naftali não gera, Zebulon não gera, Simeão não gera, Judá e Rúben não gera, Issacar não gera. Mas em tempo de crise, nem todo mundo é igual a todo mundo. A tribo de Levi, com Anrão e Joquebede disseram: se eles não geram, geramos nós. Se eles não fazem, façamos nós. Se eles não santificam, santifiquemos nós. Se ele não der glória, dê por você e por ele. Se ele não quer levantar a mão, levante você as duas. Quem faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, também vai vivenciar experiências que os outros não viveram. Anrão e Joquebede vão gerar um menino. 9 meses se passam, ela vai dar à luz. As parteiras estão do lado de fora aguardando o nascimento do menino. Nasce Moisés e diz o texto que as parteiras sentiram temor, porque aquilo que é gerado em tempo de crise ninguém mata. Eu vou repetir: aquilo que é gerado em tempo de crise ninguém mata. Quando nasce o menino, pegaram, colocaram no cesto, colocaram o nome de Moisés, que é tirado das águas. Diz o texto que foi colocado o menino às margens do Nilo, as mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças, são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o Moisés dentro do palácio. Alguém deu glória? Eu vou repetir: as mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o cesto dentro do palácio. Parece que alguém entendeu. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te dá crescimento. As mesmas tribulações que te cercam são as mesmas que Deus usa para te empurrar e te levar para o centro da vontade de Deus. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer: Moisés é como um pão lançado nas águas. Em breve nós vamos o achar. Achamos Moisés com 40 anos de idade. Mata um egípcio, foge para Midian, que em hebraico é lugar de conflito. E neste lugar de conflito ele vai pastorear ovelhas para o seu sogro Jetro. Todos os dias Moisés, no mesmo ambiente, o mesmo serviço, vendo as mesmas sarças. Quando estive no Egito, logo eu pensei: quando eu ver uma sarça, vou tirar foto, vou postar. Mas quando eu vi diversas sarças, eu entendi: sarça é comum, insignificante, não tem aparência, nem foto eu tirei. Moisés estava acostumado todos os dias a ver sarça, comum, insignificante e sem aparência. Logo, sarça não chama a atenção de ninguém. Mas o que chamou a atenção de Moisés naquela tarde foi uma sarça comum, insignificante, sem aparência, mas nela tem um fogo. Vou repetir: mas nela tem um fogo. Tem crente com a mão levantada, é porque tem assembleiano que ainda gosta do fogo. Como alguém levantou a mão ali para dar glória a Deus, eu vou explicar melhor. Só para crente que gosta do fogo. Gênesis capítulo de número 15, Deus fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo de número 3, versículo 1 e 2, Deus falou com Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 32, há uma coluna que guia o povo e é uma coluna de fogo. Levítico capítulo 6, versículo de número 12, há um fogo que queima no altar continuamente e não apagará, e não apagará. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versos 38. Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29. A tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo de número 5. O Senhor é como um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu só batizo com água, mas tem alguém? Na galeria já levantou, mas tem alguém que é mais poderoso que eu, que é mais poderoso que você, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Atos capítulo 2, versículo de número 4, línguas repartidas como que de fogo. Hebreus capítulo 12, o nosso Senhor é fogo, e fogo consumidor. Não é revelação. Tem algum Caio aqui? Não é revelação, tem algum Caio? Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou. Segura o aleluia. Tinha 2 no caminho de Emaús. Falando de quem? Dele. Logo ele apareceu no meio. E diz o texto em Lucas 24, versículo 32. Quando ele falava, o nosso coração ardia. A palavra arder no grego é kaio. E kaio significa pegando fogo. A Assembleia de Deus aqui continua assim. Há 93 anos o Senhor continua falando e a palavra queimando como fogo. Moisés se aproxima do fogo e da sarça. Deus fala a Moisés: tira as sandálias. Como profeta essa noite eu explico. Moisés já teve cabelo do Egito, roupa do Egito, falava como egípcio, e Zípora até o confundiu como egípcio. 40 anos no deserto com Jetro, sacerdote. O cabelo dele não é mais do Egito, a roupa dele não é mais do Egito, não fala mais como egípcio. Mas para eu te usar, se tiver poeira debaixo da sandália, tira a sandália. Tira a sandália. Porque o Deus que te chama essa noite, Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Sai o profeta, entra o teólogo. Por que tira a sandália? Moisés cresceu em um contexto politeísta. As divindades egípcias eram adoradas quando os egípcios tiravam as sandálias por reverência. Quando Deus disse: Moisés, tira a sandália, Ele está dizendo: Moisés, só há um único Deus verdadeiro em toda a terra, digno de ser adorado para todo sempre. Moisés, eu vou te usar. Aí Moisés coloca algumas objeções. Permita-me parafrasear. Senhor, eu não tenho nenhum nome. Quem disse que tu vai no teu nome? Diga que R.E. Asher, R.E. te enviou. Eu sou o que sou. Por que Deus não revelou o nome para Moisés, revelar para Faraó? Dentro do contexto de Faraó, no mundo antigo, se você conhecesse o nome de uma divindade, você teria sobre ela autoridade. Quando Deus disse a Moisés: fale para Faraó que eu sou o que sou, isso basta. Eu sou ontem, sou hoje e sou... Alguém levantou a mão. Eu sou o seu Deus ontem, seu Deus hoje e o seu Deus amanhã, para todo sempre. Ele é Deus. Se o nome já não é mais o problema, Moisés tem uma outra objeção. Quando chegar lá, tem aqueles anciãos, tem o homem mais poderoso da terra, que é Faraó. O que eu vou dizer para ele? Eu não chamo a atenção de ninguém. Tu não entendeu, Moisés? Assim como eu peguei uma sarça comum, insignificante, sem aparência, mas eu incendiei ela com meu fogo e chamei a tua atenção. Tu pode ser comum, não ter nome, não ter aparência, não morar no melhor bairro, não importa. Se eu te incendiar, eu chamo a atenção de Faraó. Se eu te incendiar, eu chamo a atenção dos grandes. Tu vai para a terra do Egito e vai tirar o meu povo que clama. Mas há um detalhe: antes de sair de lá, eu quero uma festa. E essa festa tem por nome Páscoa. E vocês não vão colocar uma mesa para comer a Páscoa. Vocês comem a Páscoa no chão. E todo judeu, até os dias de hoje, eles comemoram a Páscoa comendo no chão. E por quê? Para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos no Egito. Vão sentar-se no chão, vão comemorar a Páscoa, e no chão tem alguns elementos:
Pão sem fermento, ervas amargas, não preciso me desgastar, tu conheces os elementos. Mas no chão terá 4 cálices de 86 ml. Cada cálice representa Êxodo 6. O primeiro cálice representa as cargas. O segundo cálice representa a servidão. O terceiro cálice, lembrem, com braços estendidos vos resgatarei. E o quarto cálice, quando vocês beberem, vocês lembrem, dê um grito na mesa: nós somos o teu povo. E eles acreditam que Yud-Re Vav-Re responde: e eu sou o vosso Deus. Era numa quinta-feira em Jerusalém. Qual era a festa? Páscoa. Jesus não subiu para o templo. Centenas e centenas de cordeiros estavam sendo sacrificados na Páscoa. Jesus decidiu ir para um cenáculo. Pediu para Pedro e João acompanhar um homem com um cântaro. Este homem iria os levar para o cenáculo. Para comemorar o quê? A Páscoa. Era a última Páscoa que Jesus iria comemorar no seu ministério terreno com os discípulos. Quando Jesus chega no cenáculo, estão todos sentados no chão. Não tem uma mesa, mas no chão, os elementos da Páscoa todos estão ali. Os 4 cálices também. Jesus expressa um sentimento que ele nunca havia expressado: desejei muito estar convosco nessa Páscoa. Em Lucas 22, versículo de número 17, Jesus pega o primeiro cálice, representa as cargas. Ele bebe e passa para os 12. Os 12 estão bebendo o primeiro cálice. O que Jesus faz? Antes de pegar o segundo cálice, em Lucas 22, 20, todo judeu faz isso. Entre o primeiro e o segundo cálice, eles partem o pão. Quando Jesus ele vai partir o pão, os discípulos estão murmurando em volta da mesa. E eu entendo talvez o porquê da murmuração. Porque João está ao seu lado direito. E como eu sei disso, João está com a cabeça no peito de Jesus. Porque é íntimo? Não, não é porque é íntimo. Ele está com a cabeça no peito de Jesus, porque não tem mesa. Se não tem mesa, não tem cadeira. Se não tem cadeira, todos se sentam no chão, colocam as pernas para trás, mão esquerda para apoiar, para ficar confortável, e coloca a cabeça no peito daquele que está ao seu lado esquerdo. É por isso que João está com a cabeça no peito de Jesus. Possivelmente ele está do lado direito, e Judas está do lado esquerdo. O lugar do convidado de honra. Como eu sei isso, o primeiro bocado de pão é servido para o convidado de honra. Logo, esse senta ao lado esquerdo. Quem sabe os discípulos vendo Judas do lado esquerdo, quando Jesus vai partir o pão, eles estão murmurando. E qual a murmuração? Quem é o maior? Talvez não é a mesma murmuração que acontece em nosso Brasil, no contexto da igreja brasileira. Quem é o maior? Quem prega mais? Quem canta mais? Quem ensina mais? Quem faz melhor? Enquanto eles estavam preocupados com quem é o maior, se tu visitasse a casa de um judeu e lá tivesse 4 escravos, o mais indigno dos escravos iria tirar as tuas sandálias, iria lavar os teus pés. Lavar os pés é papel de escravo. Enquanto os discípulos estão preocupados com quem é o maior, o nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, tirou o vestido, pegou a toalha e uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Ele quer ensinar algo aos discípulos e algo para nós essa noite. O maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior não é o que aparece. O maior dentro do reino ainda é aquele que serve. Eu vou repetir: ainda é aquele que serve. É por isso que quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro tirou os pés. Lavar os pés é papel de escravo. E Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora, tu não entende, mas tu entenderás depois. E se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então nos dá um banho, Senhor, essa noite. Mas eu tenho uma boa notícia. Vós já estáis limpos pela palavra. Vou repetir, são 93 anos com certeza, dependendo da palavra. Vós estáis limpos pela palavra. Quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele parte o pão. E a Assembleia de Deus ainda é assim. Quando o pão é partido,
revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Vou repetir. Eu também gosto desse silêncio. Quando o pão da palavra é partido, sempre vai revelar o coração daqueles que estão em volta da mesa. Por causa desse meu Deus, eu vou explicar. É por isso que o culto do louvorzão enche mais com que o de doutrina. Porque culto de doutrina e da palavra separa homens de meninos. Alguém entendeu? Eu vou repetir. Porque culto da palavra separa homens de meninos. Quando o pão da palavra é partido, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Quando ele vai partir o pão, ele disse: um de vós há de me trair. E aí ficou esse silêncio. Não teve nem esse glória. E aí no meio do silêncio, Jesus repete a segunda vez: um de vós há de me trair. O Pedro olhou para João e deu um sinal. Pergunta quem é. O João está mais próximo. João perguntou para Jesus: quem é? Jesus sussurra para João: aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão. Tem muita gente em volta da mesa, mas escutar os sussurros dele, só aqueles que são mais próximos. Parece que alguém entendeu, eu repito. Na mesa de Jesus está assim, mas escutar os sussurros dele, só aqueles que são mais próximos. Explique melhor, pregador, eu explico. Porque João na mesa ouviu o que os outros não ouviram? Porque João em Apocalipse foi aonde os outros não foram? Porque João escreveu o que os outros não escreveram? Porque o ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas, mas só iam atrás dele no culto por causa do pão e do peixe. Mais de 5.000 pessoas, em 1 Coríntios 15, verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mais de 500 pessoas, só 120 estão em Atos 2, no ciclo de oração, no meio da semana orando em Atos 2. Mais de 120 em Lucas 10, só 70 vão para o evangelismo, depois da escola bíblica dominical na grande comissão. Mas dos 70, só 12 andam com Jesus. Mas dos 12, só 11 tomam ceia. Mas dos 11, só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, nos pés da cruz, só tem João. Aí tu me pergunta, porque ele viu que os outros não viram, sentiu que os outros não sentiram, foi aonde os outros não foram, quer ir aonde eles não foram, quer ouvir o que eles não ouviram, vai com Jesus até o fim. Na noite em que foi traído, pegou o pão, partiu e deu graças. Não sou movido a glória a Deus, mas eu vou repetir. Na noite em que foi traído, pegou o pão, partiu e deu graça. Se não entendeu, eu explico. O traidor está na mesa, mas isso não impediu o ofendido de ser grato. Porque a nossa gratidão, o seu glória a Deus, o seu aleluia, não depende do caráter do ofensor. Vou repetir. Na noite em que foi traído, pegou o pão, partiu e deu graças. Esteja quem tiver na mesa, passe o que passar, seja grato. Seja grato. Adore a Ele na mesa, passando o que passar. Quando ele deu um bocado de pão para Judas, Satanás entrou nele. Ele saiu da mesa. Jesus então, em Lucas 22:20, pegou o segundo cálice. Ele disse: esse cálice para o judeu é as cargas, é a servidão. Para Jesus é a nova aliança no meu sangue. Ele bebeu e passou para os 11, e os 11 beberam. Eles beberam 2 cálices. Todo judeu faz isso. Agora, antes de beber o terceiro cálice, todo judeu canta um hino. Eu não sei qual hino ele cantou, mas em Marcos 14 e Mateus 26 diz o texto: e tendo cantado um hino, ele abandonou a mesa e foi para o Monte das Oliveiras. Nunca nenhum judeu fez isso. Abandonou a Páscoa sem beber os 4 cálices. Ele bebeu 2, o das cargas e o da servidão. Abandonou a mesa e foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos foram atrás dele. Ele para e diz: todos vocês serão como ovelhas que não têm pastor.
O pastor vai ser ferido e vocês irão me abandonar. Aí o Pedro diz: de maneira nenhuma, eu vou contigo até o fim. Se for preciso, eu morro contigo. O problema é que Pedro não estava mentindo, mas ele não conhecia suas fraquezas internas. E como Jesus sabe coisas ao teu respeito que nem você sabe, eu vou repetir. Como Jesus sabe coisas ao teu respeito que nem você sabe, ele disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me nega. Mas eu espero vocês lá na Galileia. Agora tem uns jovens assembleanos que assistiram 40 vídeos no YouTube, já estão namorando o calvinismo. Eu achei que só em São Paulo tinha. Aí eles dizem: Judas foi decretado a ser o traidor. Por quê? Porque tem uma profecia, mas a profecia não produziu o ato, mas o ato previsto por Deus, de forma exaustiva pela presciência, produziu a profecia. Eu não sei se você pegou, vou explicar, eu vim fazer barulho. A profecia não produziu o ato, mas o ato previsto por Deus na eternidade produziu a profecia. Judas não foi decretado a ser o traidor. Qual a diferença de Judas e de Pedro? Guarda isso no seu coração por toda a tua vida. A porta que tu bate após a queda define a tua restauração. Parece que alguém entendeu. A porta que você bate após a queda define a tua restauração. Judas, em Mateus 27, bateu na porta dos homens. Eles disseram: pega as 30 moedas e se vira. E Pedro? Pedro foi para Galileia. Não, mas o pregador disse que ele foi para Galileia porque abandonou Jesus, entregou a carteirinha da convenção, abandonou o ministério. Coloca outro no meu lugar, pastor Newton, não quero mais saber de igreja. Coisa nenhuma. Ele foi para o mesmo lugar que Jesus disse que estaria. Ele foi para o mesmo lugar que há 3 anos antes ele escutou Jesus dizer: farei de ti pescador de homens. Deus te trouxe no mesmo ambiente para dizer: as promessas estão de pé, eu não te perdi de vista, e é noite de restauração para a tua vida. Aí Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Foi para onde? Ele deixou 8 no pé do monte. Ele trouxe 3, Pedro, João e Tiago. E sabe o que ele disse? Ficai aqui, que eu vou além orar. Eu vou explicar porque eu sei que essa igreja ama a Bíblia. O Getsemane parecia o tabernáculo. Estou dizendo que parecia. E por quê? Porque no átrio fica todo mundo. Deixou 8. E no lugar santo só pode entrar sacerdote. Deixou 3, Pedro, João e Tiago. Mas como ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele disse: ficai aqui, que eu vou além. E o que o sumo sacerdote faz no Santíssimo? Derrama sangue. Lucas, claro, médico, metódico, fidedigno, disse: saiu sangue dos poros. E quando o sangue descia no Santíssimo, e o sangue era aceito, a glória descia. Mas se o sangue é aceito, por que a glória não desceu? Deus enviou um anjo. Vai lá você mesmo. E por que não a glória? Porque a glória encarnada estava de joelhos dobrados orando por você. Quantos cálices faltam? Quantos? Aí ele disse: Pai, afasta de mim. Fica entre nós. O terceiro cálice. Qual era o terceiro cálice? É a única maneira de evangelizar judeu. Com braços estendidos. Eu não vim fazer barulho, eu te disse: com braços estendidos vos resgatarei. Para você entrar na mensagem comigo, eu vou contar uma história. Permita-me parafrasear. Aproveitando que tem pernambucano e eu amo cuscuz. Manhã estava fazendo cuscuz. O Tiago e o João: Manhinha, fala para Jesus, quando ele reinar no seu trono, deixar eu e o Tiago sentar um à esquerda e um à direita. E mãe vai mesmo, né? Ela falou: tá bom, eu vou falar com ele. Quando ele encontrou Jesus, ela falou: Jesus,
no teu reino, deixa o Tiago e o João sentar uma à esquerda e uma à direita. Jesus disse: só se passar pelo cálice. Aí ela voltou, tomando café, batata doce, cuscuz, tapioca. Mãinha, tu falou com Jesus? Falei. E aí? Ele falou aquelas coisas que a gente não entende. Jesus está orando no Getsemane e disse: Pai, afasta de mim. Que cálice é esse? É o cálice que só ele poderia passar. Então ele se submete à vontade. E fica uma pergunta hoje: vamos passar a vida toda cristã enganando como Judas? Se precipitando como Pedro? Ou se submetendo à vontade do Pai como Cristo? Todavia, seja feita a tua vontade. Quando ele se levanta, ele sai do Getsemane, quem está lá? Judas. Diz o texto que o traiu com um beijo. A palavra e a expressão grega são repetidos beijos mais do que 3. Judas o beijava para apontar Jesus aos soldados. Ele disse: aqui vieste, amigo. O que ele estava dizendo para Judas era: eu pego esse beijo amargo da traição, se tu quiser eu levo para a cruz, apago a história, coloco você entre os 12 e honro a tua vida. Judas preferiu um camping ao seu dama. E quando os soldados perguntaram: és tu Jesus? Ele disse: eu sou. Eles caíram. Por causa desse aleluia, irmão, eu vou explicar. Por que eles caíram? Porque se você entrasse em uma escola rabínica e alguém perguntasse: quem és tu? Você iria dizer: Hanit Almidi, eu aluno. Você nunca poderia dizer: eu sou aluno. E por que não? Porque eu sou, somente ele é. Como melhorou, glória, eu conto mais uma. Jesus está em uma cruzada evangelística. Aí os fariseus vieram, e eles são todos orgulhosos. Aí eles disseram: tu está falando o quê, filho de José e Maria, lá de Nazaré? Nós temos por pai Abraão, e nós temos como legislador Moisés. Jesus olhou e falou: e é? Antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão que Jesus usa, eu sou, no grego é egoimi, é a mesma expressão de Êxodo 3,14, R-E, Asher, R-E. Sabe o que Jesus está dizendo aos fariseus? Vocês se orgulham por ter por pai Abraão e ter Moisés como legislador. Eu sou antes de Abraão, eu sou aquele que falou com Moisés na sarça, eu sou Deus. Como tem mais mão direita levantada, eu conto mais uma, e tem mais. Sou antes de Abraão, falei com Moisés, e eu levei Abraão para ver o meu dia, e ele se alegrou. Quando isso aconteceu? Quando eu levei ele no Moriá, ele amarrou Isaac. Quando ele levanta o cutelo, eu disse: pare, eis ali o carneiro. Ele viu a maquete do Calvário. Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. O eu sou está nessa noite. O eu sou há 93 anos no centro da igreja, digno de ser adorado pelo século dos séculos. Pregador, tem um crente do meu lado que não dá glória de jeito nenhum. Fique tranquilo. Se eles não der glória, ele levanta até as pedras como filhos de Abraão. Jesus se entregou aos soldados. Eles prenderam Jesus. Levaram Jesus para a casa de Anás. E de Anás levaram Jesus para o Sinédrio. Qual é o crime? Ele blasfemou contra o templo. Jamais Roma iria aceitar uma acusação de blasfêmia contra o templo. Recai uma acusação religiosa. Roma não crucifica ninguém por um crime de blasfêmia contra o templo. Então o que os judeus fizeram? Levantaram testemunhas falsas para alegar e atestar, ratificar e corroborar que ele se opõe contra César. Agora o crime é romano. Pilatos aceita a acusação, mas ele percebe que Jesus é justo. E como ele percebe que Jesus é justo, ele envia Jesus para Herodes, da jurisdição da Galileia. Herodes fica pedindo para Jesus fazer um milagre. Jesus não fez um milagre e não disse uma palavra para Herodes. E por que Jesus não falou para Herodes? 2 motivos. Só conto um, porque se eu contar tudo, vocês não me chamam ano que vem. Primeiro motivo é: quem cala a voz de um profeta do patamar de João Batista
não é digno de ouvir Deus. E milagre não é espetáculo para show. Milagre tem propósitos. Então Herodes devolve Jesus para Pilatos. Pilatos recebe Jesus. Você conhece a história, não vou me desgastar pelo tempo. Então ele envia Jesus para a cruz. Enquanto Jesus está na cruz, uma pergunta: quantos cálices faltam? Quantos? Em João 19 ele está na cruz com braços estendidos. Ele precisa resgatar. Então o que ele faz? Tenho sede. E por que ele tem sede? Ele não é Deus. Como homem, ele tem sede. Como Deus, quem tem sede vem. Eu tenho água da vida eterna. Como homem, ele senta no poço de Jacó e diz: eu estou cansado. Como Deus, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem, ele chora por um amigo em Betânia. Como Deus, sai para fora Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Como homem, ele disse um dia aos discípulos: estou com fome. Como Deus, se tu pegar 5 pães e 2 peixes e entregar na mão dele, tu vai ver o que ele faz. Como homem, ele dorme na polpa do barco, porque dormir é mais poderoso 1 milhão de vezes que Satanás. Vai enchendo o pulmão de ar. Como homem, ele dorme na polpa do barco. Como Deus, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Pilatos sabe que ele é justo. E por que Pilatos o enviou para a cruz? Foi enviado para a cruz o Santo de Deus. Ele é santo, ele é santo. Segundo a Coríntios 5:21, Paulo diz: ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2:22, nele não há pecado. João 6:69, ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém poderia levantar as mãos e dizer: eu protesto, pregador. O Paulo, Pedro, João e o autor dos Hebreus é tudo do mesmo time de Jesus, então não vale. Eu trago 4 que jogavam contra para ver se vale. Judas diz: traí sangue inocente. Não dê glória porque está 4-1. A mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, disse: sofri muito por causa do sangue desse justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e diz: o homem é justo. 4-3. Tem um ladrão na cruz que deu uma olhadinha de cima e embaixo e falou: esse aí mal nenhum fez. E tu achou que eu vim de São Paulo e amanhã eu pego o voo para Teresina? Tu tá achando que eu vim em Blumenau, 93 anos, para empatar o jogo? Quando Jesus entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião, tipo 007, olhando verdadeiramente. Tem um crente que levantou as 2 mãos lá. Verdadeiramente, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele está na cruz, ele disse: tenho sede. Os soldados pegaram vinagre. Pegaram o quê? Diga mais forte. Não quero ser chato, diga a 3ª vez. Porque eu insisti, porque você nunca mais vai dizer vinagre. Qualquer aplicativo de dicionário grego, de léxico que você compra, você vai compreender que a palavra original não é vinagre, é vinho azedo. Ele está com braços estendidos, ele vai ter que tomar o 3º cálice. O que ele diz? Tenho sede. Me dá logo o 3º cálice. Quando colocaram em seus lábios, agora ele resgata. Está consumado. Está consumado. Está consumado. O preço foi pago. Tu tem um dono. Tu tem um dono. Se você foi resgatado, tu tem um dono. Eu vou repetir para os jovens: tu tem um dono. Vou repetir para a galeria: tu tem um dono. Quantos cálices faltam? Conto agora ou deixo para o ano que vem? Parece que vocês não estão muito assim, não. Conta agora ou deixa para outro dia? A qualquer momento. Tu pegou aí, varão? A qualquer momento.
a qualquer momento. Pode ser que não dê tempo de entregar o microfone. Pode ser no caminho de volta para casa essa noite. Pode ser que amanhã não dê tempo de tu ouvir o pastor Jander pregar. Pode ser essa madrugada será dada uma palavra de ordem, com alarido e uma voz de arcanjo, em um abrir e fechar de olhos num momento. Nem todos dormiremos. A última trombeta tocará e os mortos ressuscitarão primeiro. Se tu não dá glória é porque está ruim. Olha o que diz Paulo. E depois nós. E depois nós. Alguém já levantou lá. E depois nós. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E eu virei e vos levarei para mim mesmo. Pregador, como vai ser o meu corpo? É necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, para Satanás ouvir, cumprir-se-á a palavra: tragada, 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 tragada foi a morte pela vitória. Vitória. Sabe aqueles irmãos nossos que morreram no Coliseu? Que os corpos foram dilacerados pela boca de feras, mas morreram cantando hinos sem negar a Cristo. Nossos irmãos que morreram nas fogueiras, por não negar a fé e não se submeter a outra coisa a não ser a sola Escritura. Seus corpos foram queimados e se tornaram pó, que se perderam como cinzas do solo da terra. Nossos irmãos no Titanic, alguns que morreram, pereceram no oceano, viraram comida de peixes ou pereceram no oceano. Nossos irmãos que se foram pelo Covid, quando a trombeta de Deus soar, todos os que morreram em Cristo, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois eu e você teremos os corpos glorificados, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E quando chegarmos na eternidade, vai ter uma mesa. Ela vai cruzar toda a eternidade. Aí quando você olhar do lado da mesa, o Abraão, o Isaac, ó o Jacó, o João Batista com uma cabeça novinha, o Jó, o Jeremias, o Paulo, Timóteo, Epafrodito. Imagina as irmãs da rodinha conversando com Raabe, Ruth e Maria. Meu Deus do céu. Pastor Newton na mesa, pastor Abner, pastor Peter, esse crente aí do teu lado, esse atrás de você, esses crentes aí da galeria, todos na mesa. Dá uma olhadinha para o lado, está faltando alguém. Está faltando alguém. Aí ele vem como um diácono. Ele vem com uma bandeja, o quarto cálice. E não fica olhando muito para o cabelo dele não, porque é assim mesmo, nem passou no salão. É branco como a neve. Os olhos são como chamas de fogo. O seu vestido não foi confeccionado em Damasco, Magdala ou em Tiro, mas na eternidade. Os seus pés como latões reluzentes saindo da fornalha. Quem é ele? É o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que sustenta a Deblu há 93 anos. Ele está aqui essa noite. E quando ele for servir a ceia, é como se eu estivesse ouvindo uma voz dizendo: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
porque já sua esposa se aprontou. Dê uma olhadinha, uma parte dela está aqui essa noite. E qual a minha roupa nessa festa, pregador? É melhor que essa que você está usando. É de linho fino, resplandecente e puro, que são as justiças dos santos. E ele vai olhar para nós e vai dizer, coisa de crente agora, só entre nós e ele: eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vide enquanto vocês não chegassem? E quando ele servir a ceia, nós vamos dar um grito, vamos ensaiar, diga bem forte: nós somos o teu povo. Está precisando comer mais cuscuz, diga bem forte: nós somos o teu povo. Só quem está pronto na mesa da graça vai ouvir: e eu sou o vosso Deus, vosso Deus, vosso Deus, eternamente vosso Deus. Aqui eu encerro deixando uma frase. Na verdade eu vou deixar duas. A primeira é: tem um lugar melhor para você na mesa dele. Está pronto para a segunda? Não vai escandalizar? Os céus não é para bonzinhos. Eu vou dizer para a galeria: os céus não é para bonzinhos. Para quem é? Para pecadores arrependidos. Tem um cálice ainda que nós vamos beber com ele. Tem um lugar melhor para você na mesa. Deus abençoe em nome de Jesus.